Alunos, boa tarde. Vamos iniciar mais uma aula de História. Hoje vamos fazer a correção das atividades sobre Humanismo e Renascimento. Inclusive foi a última aula que nós tivemos. Eu passei uma lista de atividades para vocês com 17 questões, correto? Vamos então iniciar a nossa correção. Desde já eu já peço que vocês peguem o seu material, o seu caderno, para que você possa fazer junto comigo essa correção agora, tá bom? É necessário que todas as atividades que eu mando, vocês copiem no caderno, correto? Lembrando também que se você imprimir, você cole a folha no seu caderno e responda no caderno. Tudo tranquilo? Vamos então para a correção. A questão número 1, ela diz o seguinte: não se contentou com a produção de obras em apenas uma área, tendo dedicado sua vida à ciência, música, poesia, matemática, engenharia, escultura e pintura. Porém, foi na pintura que ficou mais conhecido. Entre suas obras, considerada marco da arte renascentista, estão A Última Ceia, que inclusive é esta obra que está nesta gravura. O texto refere-se a qual artista do Renascimento? Então, este era no caso para vocês colocar o nome do artista, né, que fez essa obra inclusive da Santa Ceia, e que ele ficou conhecido aí, as suas obras ficou conhecida como um marco da arte renascentista neste período, correto? Então vamos lá. Se você tiver marcado, né, a resposta sendo como Leonardo da Vinci, você acertou. Então Leonardo da Vinci é que foi praticamente aí, né, esse grande artista do Renascimento, né, que inclusive pintou este quadro aí da Última Ceia. Lembrando que o Leonardo da Vinci, ele é lembrado por ser um dos maiores gênios da história da humanidade, né? E ele contribuiu muito para o desenvolvimento artístico e cultural do Renascimento, né? A Última Ceia, por exemplo, né, ela foi uma grande obra do Leonardo da Vinci, ok? Então a resposta correta, Leonardo da Vinci. Vamos então para a segunda questão. A segunda questão, ela está perguntando qual dos países abaixo é considerado o berço do Renascimento. Já passei para vocês, nós já falamos, né? Acredito que vocês acertaram. Então vamos para as assertivas. Assinale somente uma alternativa. A, França. B, Itália. C, Espanha. D, Holanda. Então, quando a gente analisa essas questões, é óbvio que você deve já ter marcado a letra B, que é a Itália, porque a Itália ela foi o berço aí do Renascimento. É onde o Renascimento nasceu, né? Na Península Itálica, na Itália. Então, a alternativa correta, letra B. Vamos então à questão número 3. Ainda sobre o Renascimento, julgue os itens a seguir em C para certo ou E para errado. Vamos então às assertivas. Letra A. A principal característica da arquitetura renascentista é o equilíbrio das linhas, a organização matemática dos espaços e a presença de elementos da antiguidade clássica na decoração. Então, essa alternativa ela está correta. Então, você deveria ter marcado o Czinho, correto? Vamos para a letra B. No período renascentista, predomina a tendência de uma interpretação científica da realidade e do mundo. Então, essa questão, letra B, também está correta. Então, é a letra C. Letra C. A pintura renascentista nega qualquer característica do último período gótico. Esta questão é a alternativa, ela é errada. Então, ela você deveria ter marcado aí a letra E, de errado. Por quê? Porque a pintura renascentista, ela não nega as características do último período gótico, né?
ela, na verdade, uma das suas características é o que? É praticamente aí, né, o gótico. E quando a gente analisa essa questão, a gente pode observar que essa pintura, né, gótica, ela é uma subcultura urbana que teve início lá no Reino Unido, lá no final do século de 1970 e o início do século de 1980. O que a gente analisa dentro do contexto gótico é que ela designa o que é proveniente aí relativo, criado ou usado pelos gotos, né? O povo germânico. Esse termo ganhou aí, né, uma conotação também de duro ou bárbaro e desde o século mais ou menos 18 também é usada para se referir às coisas diferentes, distintas e excêntricas, justamente para que possamos, o artista ele possa retratar aí o óbvio em suas telas, ok? Vamos então na letra D. Nas artes plásticas acontecem estudos sobre as perspectivas segundo o princípio da matemática e da geometria. Esta é uma alternativa que está correta, então é a letra C, né? Justamente porque nas artes plásticas acontece aí esse estudo sobre essas perspectivas com os princípios da matemática e da geometria, né? A linha, né? Fazer o uso, a presença da linha, das medidas, né? Isso é muito importante neste período aí do Renascimento, ok? Então, letra A, alternativa correta, letra B, alternativa correta, letra C, alternativa errada e letra D, alternativa correta. Vamos então a número 4. Observe a imagem, o nascimento de Vênus. Vamos então observar a imagem do nascimento de Vênus. Essa é a imagem do nascimento de Vênus, ok? Agora, vamos às perguntas. As características observadas na imagem expressam o que? Vamos assinar somente uma alternativa. Letra A. As características observadas nessa imagem expressam o pensamento medieval, no qual predominavam as ideias dominantes da Igreja Católica. Nada a ver, gente, nessa questão, porque o pensamento não era medieval, né? O pensamento da Idade Média não era, justamente porque quando a gente fala de Renascimento é um período de modernidade, um período onde praticamente vai superar tudo aquilo que o período medieval negava, né? Inclusive não foi à toa que ele foi chamado de Idade das Trevas. Então a letra A está errada. Letra B. As características observadas na imagem expressam o pensamento renascentista que valorizam o ser humano em sua plenitude. Esta alternativa, se você marcou a letra B, está corretíssima, porque o nome já diz. Essa imagem do nascimento de Vênus, ela transmite aí o que? Um pensamento renascentista, que é o conteúdo que nós estamos estudando, né? E o pensamento renascentista valorizava o ser humano em toda a sua plenitude, né? Então o artista aqui no Renascimento, ele não tinha vergonha de mostrar a valorização do ser humano dentro da sua plenitude, enquanto lá no pensamento medieval era um pensamento voltado mais para a igreja, para o clero, onde tudo era pecado, né? Então a alternativa B é a correta. Alternativa C. O pensamento medieval, né, as características observadas na imagem expressam o quê? O pensamento medieval, na qual a Igreja Católica estimulava a produção cultural que valorizava o corpo humano e as pesquisas científicas. Nada a ver isso aqui, tá, gente? A Igreja Católica, ela não estimulava a produção cultural que valorizava o corpo humano, né? Então, praticamente nesse período aí da Idade Média, era tudo pecado. E a letra D. As características observadas na imagem expressam o pensamento renascentista que buscava apoio na fé em Deus, recusando os valores da ciência e do humanismo. Nada a ver, alunos. Essa letra D aí está totalmente errada, porque a gente não observa nessa imagem aí o pensamento renascentista. O pensamento renascentista está correto, mas
não buscava o apoio na fé em Deus, porque a Igreja Católica praticamente era o centro ali de tudo durante a Idade Média. Então ela condenava, inclusive, esse tipo aí de imagem. Ok? Vamos então a número 5. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. O texto que nós acabamos de ler, ele apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação entre quem? Entre a fé e o misticismo, entre a ciência e a arte, letra B, letra C, entre a cultura e o comércio, letra D, entre a política e a economia, e letra E, astronomia e religião. Quando a gente olha nessa questão, é óbvio que você deveria ter marcado a questão letra B, né? Por quê? Porque neste período aqui, né, conforme a gente lê o texto, ela vai apresentar aqui, né, o texto ele apresenta, na verdade, um espírito de época que afetou a produção artística, marcada pela constante relação entre ciência e arte, né? Olha para vocês verem, né, a matemática, né, o uso da linha, né, a geometria, né, a ciência ela colaborou para que a arte pudesse ser desenvolvida. Então, quando a gente fala aí, né, de renascimento, a gente tem sempre que lembrar que a ciência e a arte elas caminhavam juntas, ok? Então vamos então para a número 6. A número 6, ela fala o seguinte: que obra de arte é o homem, tão nobre no raciocínio, tão vário na capacidade, em forma de movimento, tão preciso e admirável. Na ação e é como um anjo, no entendimento é como um Deus, a beleza do mundo, o exemplo dos animais. Esse é o primeiro texto. O segundo texto ele fala assim: o primeiro texto é de William Shakespeare e o segundo é de Santo Agostinho. Pois o Senhor reinará na terra com seus santos, como dizem as Escrituras, e nela terá sua igreja, na qual nenhum mal penetrará. Afastada e pura de toda a marcha do mal, a igreja se revelará então com grande clareza, dignidade e justiça. Então não haverá prazer em enganar, em mentir, em ocultar o lobo sob a pele de ovelha. Então, analisamos esses textos. Vamos então ao que se pede. Os textos permitem constatar o contraste de diferentes concepções entre a Renascença e a mentalidade medieval. A alternativa que apresenta o contraste que os textos revelam é: vamos lá então ver a alternativa que apresenta os contrastes. A. Humanismo e laicismo. B. Individualismo e coletivismo. C. Antropocentrismo e teocentrismo. Letra D. Hedonismo e misticismo. E letra E. Naturalismo e dogmatismo. Gente, quando a gente analisa essa questão, inclusive eu já falei para vocês sobre antropocentrismo e teocentrismo, para quem prestou atenção na aula, inclusive também aqui na nossa videoaula eu falei, a gente tem sempre que lembrar, né, do homem como centro do universo e de Deus como centro do universo, né? Teocentrismo, Deus como centro do universo, e antropocentrismo, o homem como centro do universo. Então essa alternativa está correta, a letra C, justamente porque num texto fala-se do homem e no outro fala-se de Deus, das coisas sagradas. E o que a gente analisa no texto
é que a alternativa que apresenta o contrastes que os textos revelam, tanto um quanto dois, é o antropocentrismo e o teocentrismo. Alternativa correta, a letra C. Ok? Vamos então para a questão número 7. Olha só a questão número 7. O que foi o Renascimento? Nós já estudamos, nós já falamos, inclusive no primeiro bimestre eu falei um pouquinho do Renascimento para vocês, né? Esse já é um conteúdo do segundo bimestre. Vamos saber então o que foi o Renascimento. Gente, olha só. Letra A. O Renascimento foi a época do nascimento dos gênios culturais como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio e etc. Letra B. O Renascimento foi um movimento cultural que começou no século XIV e se propagou pela Europa nos séculos seguintes, espalhando a cultura. Letra C. O Renascimento foi somente um movimento cultural que se restringiu à Itália. Letra D. O Renascimento foi um movimento de grandes perdas para a sociedade da época. E letra E. O Renascimento nasceu nos Estados Unidos e se espalhou por toda a Europa. Então, se você analisar essa questão número 7, e se você tiver marcado a opção letra B, você acertou. Porque o Renascimento, na verdade, alunos, foi um movimento cultural que começou no século XIV. Começando a partir daí, ele se propagou por toda a Europa, principalmente na Itália. No século seguinte, espalhou aí a sua cultura. Então, a alternativa, número 7, a correta é a letra B. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos então para número 8. O número 8 diz o seguinte: de onde veio o termo renascimento? Letra A. Os renascentistas acreditavam que ao morrerem na luta para renascer a cultura, eles morreriam e depois renasceriam novamente. Daí o termo renascimento. Letra B. O renascimento, os renascentistas, aliás, acreditavam que depois de 100 anos, a Idade Média iria acabar e iria vir o reino da cultura, que seria chamado de renascimento. Letra C. Os renascentistas acreditavam que, ao desconsiderar a Idade Média e se inspirar nas obras dos gregos e romanos, eles estavam fazendo renascer a cultura. Daí o termo renascimento. Letra D. Os renascentistas acreditavam no poder de mudar tudo em sua volta, sem importar com a fé das pessoas. Letra E. Os renascentistas acreditavam no uso das manifestações culturais para derrubar a Igreja Católica. Bom, alunos, quando a gente analisa número 8, já inclusive marquei a resposta correta. Se você tiver marcado a opção letra C, você acertou. Porque o termo, de onde vem o termo renascimento? Todo mundo sabe que renascimento é nascer de novo. E se estou nascendo de novo, algo tem que ter acontecido. Então, a letra C ela diz o seguinte: os renascentistas acreditavam que, ao desconsiderar a Idade Média, ou seja, desconsiderando a Idade Média, praticamente não se apegando a essa Idade das Trevas, a essa Idade da Média, eles poderiam inspirar as suas obras nas civilizações greco-romanas. Justamente por quê? Porque foi um povo que desenvolveu muita cultura. E se eles fizessem isso, inspirando nas obras dos gregos e dos romanos, os renascentistas eles estariam fazendo renascer a cultura novamente, pegando as ideias dos gregos e romanos lá da antiguidade para poder novamente se adequar aqui a partir do século XIV. Então eles vêm fazendo o que? Um renascimento, renascendo a cultura. É por isso que o termo é denominado de renascimento, ok? Vamos então à questão número 9. Questão número 9, ela diz o seguinte: durante o Renascimento,
aconteceram muitos fatos que influenciaram significavelmente em tudo que sabemos hoje. Qual a alternativa abaixo que mostra algumas coisas que aconteceram durante o Renascimento? O que de fato aconteceu durante o Renascimento? Vamos lá então. Letra A: grandes navegações e reformas protestantes. Letra B: intervenção da televisão e reforma protestantes. Letra C: nascimento de Cristo e reformas protestantes. Letra D: Império Romano e grandes navegações. Letra E: apogeu da Grécia e nascimento de Cristo. Gente, essa questão ela tá muito fácil. Vocês têm que ir eliminando aquelas que vocês acham que não tem nada a ver, né? Mas automaticamente a resposta já está aí. E a alternativa correta é a letra A. Né? Durante o Renascimento, algo que aconteceu de importante foram as grandes navegações, que nós vamos estudar depois, e as reformas protestantes, que também nós vamos estudar posteriormente, tá bom? São assuntos excelentes da gente poder aprender, tá bom? Então, a número 9, a alternativa correta é a letra A. Número 10. Sobre Leonardo da Vinci, é correto afirmar que... Quem foi o Leonardo da Vinci? Letra A. Foi um importante governante italiano que patrocinou vários artistas e cientistas do período renascentista. B. Foi um importante pintor, escultor, cientista, engenheiro, escritor e físico do Renascimento. Letra C. Foi o mais importante escultor e poeta do Renascimento italiano. D. Foi um importante escultor e pintor italiano do Renascimento cuja principal obra é Pietà. Letra E. Foi um famoso professor de história que nasceu na Itália. Alunos, essa questão está fácil. Se vocês analisassem questão por questão, você marcaria a resposta correta, que eu acho que você fez. Conforme você está vendo aí, alternativa correta, letra B. Ok? Vamos então à questão número 11. Na Itália renascentista, quem eram os mecenas? Já falei para vocês na última aula, tá, alunos? Espero que vocês estejam lembrando. Letra A. Os mecenas eram religiosos que perseguiam os artistas que faziam obras de arte que criticavam os fundamentos da Igreja Católica. Letra B. Os mecenas eram burgueses e governantes que protegiam e patrocinavam financeiramente os artistas renascentistas. C. Os mecenas eram pintores que ajudavam financeiramente os burgueses da época. Letra D. Os mecenas eram os governantes que atuavam como artistas fazendo esculturas e pinturas. Letra E. Os mecenas eram escravos que ajudavam a construir altos castelos dos monarcas da época. Alunos, se você analisar essa questão, e pelo que o professor já falou para vocês, é óbvio que a alternativa correta é a letra D. Por quê? Porque os mecenas, gente, eram aquele povo rico, né? Eram burgueses e governantes que protegiam e que patrocinavam financeiramente os artistas renascentistas. Então eram eles que praticamente apoiavam os artistas renascentistas no que se diz respeito a dinheiro, ao financeiro. Então eles é que financiavam os artistas renascentistas a divulgar as suas obras. Então eles eram burgueses, eles eram ricos, né? E eles então tinham dinheiro para poder patrocinar esses artistas renascentistas. Ok? Tudo tranquilo? Vamos então à questão número 12. Vários artistas italianos se destacaram no Renascimento cultural. Qual das alternativas abaixo apresenta nomes de artistas italianos renascentistas? Vamos ver então se vocês vão acertar corretamente. Vamos lá então. Letra A. Pablo Picasso, Van Gogh, Galileu Galilei e Lucas
Mantovani. Letra B. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, Botticelli e Tintoretto. Letra C. Lucas Montavani, Pablo Picasso, Monet, Gironelli e Renoir. Letra D. Pitágoras, Renoir, Portinari, Monet e Laurentino Schiatti. E letra E. Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Martinho Lutero e Salomão. Então essas questões, essas assertivas, é para você marcar, né? Essa questão é para você marcar o nome aí dos principais artistas italianos da época, ok? Se você marcou então a alternativa B, que está de azulzinho aí na tela, está correto. Por quê? Porque abaixo são os nomes desses artistas italianos renascentistas, que é o Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, Botticelli e o Tintoretto, ok? Vamos então à questão número 13. Qual das alternativas abaixo apresenta características do renascimento cultural? A. Antropocentrismo, valorização da cultura greco-romana, valorização da ciência e da razão, busca do conhecimento em várias áreas. B. Geocentrismo, valorização apenas de temas religiosos, influência do misticismo, estética monocromática. C. Teocentrismo, valorização da cultura egípcia, valorização da religião, estética fora da realidade. Letra D. Temas não relacionados com a realidade, pobreza de cores nas pinturas, teocentrismo, valorização de temas abstratos. Então essa questão, ela está perguntando o seguinte: qual dessas alternativas abaixo apresenta características do renascimento cultural? Se você está acompanhando comigo, a alternativa correta, conforme vocês estão vendo, é a letra A. As características do renascimento cultural são o antropocentrismo, né, que é colocar o homem no centro de tudo, não afastando de Deus, né? Deus ele não se afasta, colocando o homem no centro de tudo, ele fica do lado praticamente, o homem não esquece de Deus, né? A valorização da cultura greco-romana, que eu já falei para vocês, uma questão anterior, eles valorizaram a cultura da Grécia e de Roma. A valorização da ciência e da razão, né? Da ciência é porque praticamente aí nesse novo modelo de arte, os artistas vão usar muita matemática, vai usar muito as teorias aí, principalmente da medicina e etc. E também o uso da razão. Eles vão colocar na tela o que eles pensam. E também uma das características do renascimento cultural é a busca do conhecimento em várias áreas. Então eles não tiveram preguiça de estender aí o seu conhecimento, ok? Então essa é a número 13. Vamos então para a número 14. O que foi o movimento denominado Renascimento que mudou a forma humana de pensar? Alunos, o humanismo ele foi muito importante para a humanidade. Se vocês tiverem tido oportunidade de estudar direitinho, aprofundar o seu conhecimento nessa disciplina, ela é muito interessante. Então vamos lá, letra A. O que mudou a forma humana de pensar foi a valorização de assuntos medievais marcados pelo teocentrismo. B. A invenção de meios tecnológicos como o tablet, o celular e o iPhone. C. O nascimento de fundamentos financeiros para que o mundo não sofresse crises econômicas. E D. O que mudou a forma humana de pensar foi uma ampla produção científica e cultural marcada pela reinterpretação da cultura clássica. Então essa letra D é a resposta correta da número 14. Tá? Então, o que mudou a forma humana de pensar foi praticamente a ampla produção científica e cultural que foi marcada aí pela reinterpretação da cultura clássica. Ok? Vamos então à questão número 15. Questão número 15.
As principais características do Renascimento foram, olha só, as principais características do Renascimento foram: A. Romantismo e espírito crítico em relação à política, temas de inspiração exclusivamente naturalistas. B. Ausência de perspectiva e adoção de temas do cotidiano religioso, tendo como foco apenas os valores espirituais. C. As principais características do Renascimento foram uso de temas ecológicos, evidenciando a preocupação com o meio ambiente, execução de variados retratos de personalidades da época. E a letra D. As principais características do Renascimento foram antropocentrismo, humanismo e inspiração greco-romana. E a letra E. Teocentrismo, realismo e intensa espiritualidade. Alunos, uma das principais características do Renascimento que a gente pode estar analisando aqui é, sem dúvida nenhuma, a letra D. O antropocentrismo, humanismo e inspiração greco-romana. Então, sempre quando vocês forem responder alguma questão em relação às características do Renascimento, não esqueça do antropocentrismo, que é o homem no centro de tudo, o homem no centro do universo. O humanismo, né, a presença humana, principalmente nas pinturas, né, e a inspiração greco-romana, que é por isso que chama Renascimento, né. Os artistas renascentistas, eles deram valor na cultura greco-romana, ou seja, na cultura da Grécia e na cultura de Roma. Vamos então à questão número 16. No início da Idade Moderna, buscando construir um novo tipo de sociedade por meio da difusão de novos padrões de comportamento, surgiram na Península Itálica ricos patrocinadores de artes e das ciências, que objetivavam não só a promoção pessoal, mas também proveitos culturais e econômicos. Assinale a alternativa que indica como são denominados esses patrocinadores. Inclusive, alunos, eu já falei isso numa questão anterior. Vamos ver se vocês acertam, correto? Vamos lá então. A. Neoplatônicos. B. Humanistas. C. Condottieri. Letra D. Mecenas. Letra E. Hedonistas. Se vocês analisarem essa questão, a resposta já está aparecendo para vocês. E se vocês marcaram a letra D, a resposta está corretíssima. Foram os mecenas, aqueles burgueses ricos, aqueles governantes ricos, que acabava tirando um pouco de sua fortuna para poder então patrocinar os artistas renascentistas dessa época. Ok? Tudo tranquilo? Vamos então à questão número 17. Já estamos finalizando as nossas atividades. Questão 17. Qual a diferença entre teocentrismo e antropocentrismo? Alunos, eu acho essa questão fácil. Inclusive, vocês já devem saber. Você que estudou, viu minha explicação, com certeza você vai acertar e tirar de letra essa questão. Vamos lá então. Teocentrismo, aluno, é a teoria segundo a qual Deus é o centro do universo. Nada mais e nada mais. É maior que ele. Tudo foi criado por ele e tudo é dirigido por ele. Então Deus, na teoria teocentrista, do teocentrismo, é Deus no centro de tudo, ok? Agora, já o antropocentrismo, que é diferente do teocentrismo, é o homem como centro do universo, ok? Então, teocentrismo e antropocentrismo, a diferença basicamente é essa, ok? Alunos, chegamos em mais um final dessa videoaula de correção das atividades sobre o humanismo.